Olá, meus queridos alunos, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando aqui mais uma aula da disciplina Álgebra Linear. Nossa segunda aula. Nós estamos tomando como referência o material postado na semana 1, ok? A apostila. E a gente vai dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Falamos na aula anterior sobre o que seria, né, um espaço vetorial. Espaço vetorial, né? Ele é uma estrutura matemática que é regida por uma série de axiomas, né, conforme apresentamos na aula anterior. E se essa estrutura, né, se ela satisfaz todos esses axiomas, ela é denominada particularmente de espaço vetorial. Ok? Para quaisquer dúvidas, recomendo assistir novamente a aula 1. Dando continuidade aqui à nossa disciplina, apresentaremos aqui para vocês agora um teorema, né, que trata da unicidade dos vetores nulo e simétrico. O que acontece? Vimos na aula anterior que um elemento do espaço vetorial ele é chamado de vetor. Né? A gente viu, por exemplo, que o conjunto das matrizes, né, quadrada, esse conjunto ele é um espaço vetorial, ele goza de todas aquelas propriedades, né, de todos aqueles axiomas, né, vamos dizer assim, de espaços vetoriais. Né? Falamos na aula anterior que essa denominação vetor, né, ela depende do conjunto que está se trabalhando. Por exemplo, os polinômios também, de um certo grau n, né, aí, definido, bem definido, ele também trata-se de um espaço vetorial. No caso, os vetores desse espaço vetorial são os polinômios. Né? Então, muito cuidado para não estar aí associando vetor com o que a gente, com a única percepção que a gente tem lá da geometria analítica, beleza? Ok? Enfim, esse teorema, aqui o teorema 1, ele traz a unicidade dos vetores nulos e simétricos. Então, o que ele nos diz? Você já viu um espaço vetorial? Então, o vetor nulo de V que existe, ele é único. Então, como é que a gente poderia tentar, né, provar, né, que de fato ele é único? Ora, se eu quero mostrar que algo é único, eu poderia supor que existe um outro cara, não é? Que também é o vetor nulo. Não é? E aí, de alguma forma, eu vou trazer alguma conclusão que vai me permitir inferir que, de fato, só tem como ter um. Né? Só tem como ser único. Beleza? Então é o seguinte. O que acontece? A gente aprendeu aqui na aula anterior, né, que no espaço vetorial a gente tem um elemento chamado de elemento neutro, não é? Da adição. A gente representou por zero, né? Pelo zerinho assim, né? Então, seja zero, o vetor nulo no espaço vetorial V. O que acontece? Nós sabemos que se eu fizer, né, U mais esse vetor, chamado de vetor nulo, isso é a mesma coisa que o nulo somado com ele, porque os espaços vetoriais gozam, né, da propriedade comutativa da adição, que é igual ao próprio U. Né? Então, pelo fato de nós termos o elemento neutro, nós sabemos que isso aqui ocorre. Mas vamos supor, vou botar aqui, ó, suponha que exista um carinha, né? Suponha que exista um carinha chamado, eu vou chamar aqui de x0, quer dizer, zeroinha, tá? Então, suponha que exista um carinha aqui chamado de zeroinha, também, né, tal que ele faz a mesma coisa que o zero, né? Ou seja, que U mais ele é igual a mesma coisa que ele mais U, que também dá igual a U. Então, opa, nós temos isso, né? Aqui, que é o nosso vetor nulo, e supomos que existia um outro cara, né?
um nulo linha, né? Que também satisfaz isso. Será que isso vai me gerar, né, alguma conclusão? Né? Então, vamos parar para pensar. Ora, se esse cara também faz a mesma função que o elemento neutro, o zero linha, né? Faz a mesma função que o zero, né? Então eu poderia dizer que o zero, né, o nulo, é a mesma coisa do que ele mais esse zero linha. Vocês concordam comigo? Não é não? Isso aqui é a mesma coisa que o zero linha somado com o nulo. Concorda? Ora, mas pelo fato desse zero linha também, não é, cumprir, né, essa condição de ser nulo, eu posso dizer que o zero linha mais o nulo é igual ao próprio zero linha. Não é não? Ok? Então eu tenho o quê? No final das contas, que o tal vetor nulo, zero linha, é a mesma coisa, ó, que o vetor nulo. Beleza? Então, moral da história, a gente supôs que existiam duas coisas diferentes, mas concluímos que elas não são, né? Que elas são o quê? Iguais, né? Então, aqui nós temos, né, que de fato o vetor nulo, ele existe e ele é único. Beleza? Ok? Aqui no item B do teorema, diz o seguinte, que no espaço vetorial V, o vetor negativo que existe de cada vetor, ele é único. Ou seja, o que acontece? O vetor negativo de cada vetor, né, ele é único. Todo vetor U pertencente ao espaço vetorial V, nós temos que existe para ele um carinha que nós vamos chamar de V, também pertencente ao espaço vetorial, tal que, se eu somar, né, o U com o V, isso vai me resultar em quem? No vetor nulo, né? Que é a mesma coisa que somar o V com o U. Então, pelo fato do V aqui, né, ele ser o negativo de U, então U mais V tem que ser igual a quem? Ao vetor nulo. E V mais U também tem que ser igual ao vetor nulo. Mas a gente quer provar que só existe um, né? Ou seja, que o vetor U só tem um cara, que é o vetor negativo dele. Mas vamos supor que exista outro. Suponha que exista, né, que existe um carinha aí chamado de V', pertencente a V, tá? Tal que ele cumpre esse mesmo papel do V, né? Tal que o U somado com o V' seja igual ao nulo. Ou seja, eu também, pela comutatividade, eu posso dizer que o V' mais U também é igual ao nulo. Beleza? Então é o seguinte, nós estamos partindo do fato de que para todo vetor U no espaço vetorial, ele tem um vetor V chamado de vetor negativo, né? Ou vetor, né, oposto, tá? Em que U mais V é igual ao nulo, né? U mais V ou V mais U é igual ao nulo. Bacana? E aí está supondo que existe um outro cara, um V', que faz o mesmo papel. E aí, como é que a gente poderia analisar, né, essa existência aí, né? O que vocês poderiam pensar aqui? Poderíamos pensar da seguinte forma. Ora, o que acontece? O vetor V, que é um vetor do espaço vetorial, é fato lá pelos axiomas de espaço vetorial que ele é a mesma coisa que o nulo somado com ele. Vocês concordam comigo? É ou não é? Beleza? Então, o vetor V, que nós temos ele aqui, né, inicialmente aqui, ó, né, ele é, a gente pode dizer que ele é o nulo somado com ele. Ora, mais o vetor nulo aqui, ó, o zerinho, eu poderia dizer que esse vetor nulo, ele é a mesma coisa que o U somado com quem? Com o V'. Né? Aliás, eu vou fazer o seguinte.
O V é a mesma coisa que o nulo somado com o V, né? Que é a mesma coisa que o V somado com o nulo, como mutatividade. Só que o nulo, eu poderia escrever ele como sendo quem? Como sendo o vetor U somado com aquele outro cara que a gente supôs que também cumpria o mesmo papel, né, do vetor negativo, né, que é o V'. Concorda com isso? Devido à associatividade, né, da propriedade associativa dos espaços vetoriais, eu posso dizer que V mais U mais V' é a mesma coisa, né, que V mais U depois somado com V'. Posso ou não posso? Ora, só que esse carinha aqui, ó, o V mais U, acabou aqui meu espaço, tá? Esse V mais U aqui, ó, ele é a mesma coisa que o vetor nulo, não é? Então aqui vai ficar o quê? O vetor nulo somado com quem? Com o V'. Beleza? Só que o vetor nulo somado com V' é o próprio V'. Opa! O que aconteceu? Concluímos que o tal, né, vetor negativo de U, o V, né, ele é igual a quem? Ao V'. Né? Ou seja, não tem para onde fugir. Né? Esse vetor negativo, o vetor oposto, né, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser único. Né? Então perceba que a gente concluiu que ao supor que existia outro cara que também fazia esse papel, né, de ser o vetor oposto, a gente concluiu que esse cara era igual ao vetor oposto de fato. Né? Então nós temos aí, né, essa demonstração, né, desse teorema, beleza? Que mostra a unicidade tanto do vetor nulo quanto do vetor oposto, beleza? Ou aqui no caso, no material da gente, chamado de vetor negativo. Tudo bem. Continuando aqui nossa aula, nós vamos aqui colocar a definição de subtração de vetores. O que acontece? Se você olhar para um vetor V, né, subtraído de U, é a mesma coisa de olhar para o vetor V. Desculpa aqui, deixa eu apagar aqui rapidinho. É a mesma coisa de olhar para o vetor V sendo somado com quem? Com o oposto, né, de U. Beleza? Então aqui é a definição. Nós estamos definindo como é que a gente pode, né, enxergar uma subtração, né, de vetores. Ok? E aí eu trago para vocês aqui um outro teorema, que é um teorema que traz, né, as propriedades das operações com vetores, né, que diz o seguinte: seja V um espaço vetorial e U, V e W vetores quaisquer, tá? Desse espaço vetorial V, então o espaço vetorial, né, ele possui as seguintes propriedades. Para qualquer vetor U de V, existe, né, a gente tem que o oposto do oposto ele vai ser igual ao próprio vetor U. Então aqui nós temos uma propriedadezinha que dá para ser demonstrada. Né? A segunda propriedade que nós destacamos aqui é essa que diz o seguinte: se os vetores U mais W for igual, né, a soma, né, a adição desses vetores U com W for igual à adição de V mais W, então o vetor U tem que ser igual ao vetor V para quaisquer vetores U, V e W do espaço vetorial. Essa propriedadezinha aqui, ela nos lembra muito o que, gente? Nos lembra muito o cancelamento, né? Lembra ou não lembra? Lembra muito do cancelamento, não é? Então, o que acontece? Vamos tentar provar ela bem aqui, rapidinho. Vamos demonstrar aqui esse item B aqui, ó. Vamos tentar provar aqui rapidinho o item B. O que nós temos de hipótese, né? De hipótese, nós temos que o mais V é igual a quem? A V, né, mais W. Desculpa, U mais W é igual a V mais W. E como tese, né, como resultado dessa propriedade, nós temos a conclusão que U tem que ser igual a V. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar essa hipótese, tá? De alguma maneira, para poder chegar nessa tese, de que U tem que ser igual a V nessas condições. Beleza? Vamos olhar aqui. U tem que ser igual a V. Não é? Então, olha só. Então, o que eu vou fazer aqui? É o seguinte, vamos analisar assim. U, pelo fato
isso é um vetor, né, no nosso espaço vetorial, eu posso escrever ele como sendo o vetor nulo somado com ele. Posso ou não posso? Posso, né? Beleza? Mas o que acontece? Esse vetor nulo que está aqui, eu poderia escrever ele como sendo menos... Deixa eu ver. Eu poderia escrever ele como sendo menos W somado com W. Já que W é um elemento do espaço vetorial, né? Eu sei que se eu pegar W e somar com menos W, ou menos W com W, eu sei que isso aqui não deixa de ser o vetor nulo, né? Então, eu olho para cá, ó, o U é o nulo mais o U, só que esse nulo eu posso reescrever ele como sendo o menos W mais W, e daqui eu posso usar a propriedade associativa e dizer que o U é igual ao menos W somado, aí eu estou associando agora aqui, tá, gente? Somado com o W mais U. Posso ou não posso? Posso, né? É um dos axiomas, né, do espaço vetorial, né, propriedade associativa, né, dos vetores. Só que por hipótese, o que acontece? Esse W mais U aqui, né, eu sei que esse W mais U, devido à comutatividade também, né, da adição, ele é a mesma coisa que U mais W. E o U mais W, deixa eu trazer para cá para cima, e o U mais W, por hipótese aqui, ó, o U mais W, ele é igual a quem, gente? Eu posso muito bem, né, escrever esse U mais W como sendo quem? Como sendo V mais W, já que isso aqui está na hipótese, não é? Só que esse V mais W, devido à comutatividade da adição de vetores, né, do espaço vetorial, eu posso escrever como sendo W mais V, né? Beleza? E aí, pela propriedade associativa de espaço, né, dos elementos do espaço vetorial, eu posso escrever, né, essa expressão como sendo menos W somado com W para depois ser somado, né, com o V. Posso ou não posso? Só que menos W mais W é a mesma coisa que o vetor nulo. Então a gente vai ter o nulo somado com V. E quem é o nulo somado com V? É o próprio V. Opa! O que nós concluímos? Concluímos que U é igual, olha só, todo o nosso trajeto é igual a quem? A V. Que é justamente a tese, né, que a gente queria mostrar. Bacaninha, beleza? Ok? A terceira propriedade diz o seguinte, que se U e V são vetores quaisquer, né, de um espaço vetorial, então existe um único vetor W em V, tal que U mais W é igual a V. Beleza? Ok? Eu provei aqui a letra B, né, e eu deixo para vocês como exercício, né, as letras A e C. Bacaninha, pessoal. Ok? Dando continuidade aqui à nossa aula, agora, enfim, né, adentrando mais especificamente ao que eu queria trazer nessa segunda aula, nós vamos falar de espaços vetoriais e vamos ter essa aula 2 um pouco, né, dividida. Se não der tempo eu concluir aqui ela, eu concluo no vídeo aula 3, né, tá? Essa aula 2 a gente vai abordar aqui, pessoal, as combinações lineares, tá? Vamos falar de vetores linearmente dependentes e vetores linearmente independentes. E se der tempo, a gente já entra para a parte de subespaços vetoriais. Combinado? Beleza? Opa, risquei aqui sem querer. Então é o seguinte. Vamos tratar aqui do nosso primeiro tópico. A gente vai definir aqui, né, vamos tratar de dependência e independência linear de vetores. Beleza? A gente vai definir aqui o que seria uma combinação linear de vetores. Uma combinação linear, né, de vetores, ela está definida dentro de um espaço vetorial. Então a gente traz aqui a definição do que vem a ser uma combinação linear. Seja V um espaço vetorial real, um vetor x em V, ou seja, né, um elemento desse V, ele é uma combinação linear dos vetores V1, V2, V3 e assim sucessivamente até Vn, né, em V, se existirem escalares C1, C2, C3 e assim sucessivamente até Cn, tais que esse tal vetor x possa ser escrito como sendo, não é, uma soma de produtos, de números pelos vetores V1, V2, V3 até Vn. Bacana? Então o que acontece? Em síntese, a combinação linear, ela nada mais do que um vetor, né, ser obtido
a partir de uma soma de produtos, de números reais, por outros vetores. Beleza? Simbolicamente, a gente tem essa expressãozinha aqui, né? Um vetor que é escrito em combinação linear, né? De outros vetores, V1, V2, por aí por diante, né? Até Vn, ele é traduzido, gente, por meio do somatório. É essa figurazinha aqui, ó. Beleza? O I variando, ó, de 1 até N. Então, não se espante se você vê assim, um vetor sendo escrito assim. O que, que o cara está querendo... Ah, não coloquei aqui, ó. CI, VI. O que, que o cara está querendo dizer? Ó? I variando de 1 até N. Imagina, se o I for 1, como é que vai ficar aqui a primeira parcelinha? Vai ficar C1 vezes V1. Como é um somatório, você vai somando. Ó. Se o I for 2, vai ficar como? C2 vezes V2. Se o I for 3, vai ficar C3 vezes V3. E assim sucessivamente até a última parcela. Como é que eu obtenho a última parcela? Você olha aqui para o limite superior no somatório, que é o N. Vai ficar como? Cn Vn. Beleza? Então não se espantem se vocês virem aqui, né, um vetor sendo, né, escrito como sendo, tá? Como sendo, né, esta expressão aqui. Bacana? Então, isso é o que vem a ser combinação linear. Para ilustrar o que é uma combinação linear, a gente colocou aqui um vetor x. Esse vetor x, no caso aqui, pessoal, desse exemplo, ele pertence ao espaço vetorial R3, né? Beleza? O R3 é o espaço vetorial em que cada ponto, né, ou cada vetor, né, vamos dizer assim, do espaço, ele possui uma tripla ordenada, não é? Por exemplo, o plano cartesiano, ele é o espaço vetorial R2, né? Então, lá no caso, os vetores são representados por duplas, né? Beleza? Então, olha só. Lá no espaço vetorial, no R3, o R3 é um espaço vetorial, porque ele goza de todas aquelas propriedades, né? Lá dos axiomas do espaço vetorial. Então, observa aqui que a gente está colocando um vetor x de coordenadas 2, 5 e menos 6. E aí, observe que esse vetor x aqui, ó, de coordenada 2, 5 e menos 6, ele pode ser escrito como uma combinação linear desse vetor aqui, ó, V1, e desse vetor V2. Como assim, professor? O que, que acontece? Vai existir dois númerozinhos, né? Um número alfa, que multiplicado pelo V1, mais um númerozinho beta real, que multiplicado pelo V2, e isso aqui tudo vai terminar resultando no vetor x, que é o vetor de coordenada 2, 5 e menos 6. Ok? Se você considerar o alfa daqui, ó, ele sendo 3, tá? E o beta daqui sendo... 3 não, desculpa. Ele sendo menos 3. E o beta aqui sendo 2, olha só o que, que vai acontecer. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter menos 3 multiplicando quem? O vetor V1, que é 2, menos 1 e 0, né? Mais quem? Mais o 2 multiplicando o vetor V2, que é 4, 1 e 3. Se você fizer as contas aqui, ó, menos 3 vezes esse vetor aqui vai ficar como? Menos 6, mais 3 e 0, não é? Ok? E aqui, ó, 2 vezes esse vetor vai ficar como? 8, 2 e 6. Quer ver? Dê uma olhada. Basta você somar a primeira com a primeira, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira, tá? Menos 6 mais 8 dá 2. 3 somado com 2 é 5. 0 somado com 6 é 6. Então, veja que a gente conseguiu escrever aqui, ó, o vetor x, que é o vetor 2, 5 e menos 6, por meio de uma combinação linear dos vetores V1 e V2. Bacana? Então, aqui no caso, gente, é só para explicar para vocês o que é de fato uma combinação linear. Ok? Olha só aqui
Eu quero mostrar com vocês, com esse outro exemplo, que nem sempre a gente consegue exprimir um vetor como combinação linear de outros vetores. Para ilustrar essa situação do nem sempre, né, eu trouxe aqui o vetor de coordenada 2, 5 e menos 6. E eu vou mostrar para vocês que ele não é combinação linear nem desse vetor V1, né, ele não é combinação linear do V1 e do V2 aqui. O que acontece? Se esse vetor x fosse combinação linear de V1 e V2, o que deveria acontecer? O x ele deveria ser escrito como um númerozinho alfa multiplicado por V1 mais um númerozinho beta multiplicado por V2. Se ele fosse combinação linear, eu teria que exibir quem seriam esses números, não é? Mas vamos investigar. Será que tem como calcular? Vamos ver. Se eu não conseguir obter, então é porque é impossível exprimir esse vetor como combinação linear, né, de V1 e V2. Então vamos ver aqui, ó. Quem é o nosso vetor x? É 2, 5 e menos 6. O númerozinho aqui real aqui é o alfa, que eu não sei quanto é ele, né? Ele vai ter que multiplicar o V1, que é 1, menos 1 e 0. E o outro número que eu estou tentando buscar, que eu estou tentando encontrar, é um númerozinho que eu chamei de beta, que vai multiplicar o vetor V2, que é o vetor de coordenada 1, 0 e menos 1. Olha só, eu estou em busca de descobrir se é possível escrever o vetor x como combinação linear, tá? Se eu encontrar esse alfa e esse beta, eu vou estar mostrando que é possível. Se eu não encontrar, né, mostrar que é impossível de encontrar, então não tem como escrever o vetor x como sendo combinação linear de V1 e V2. Beleza? Fazendo aqui o produto do escalar pelos vetores, veja só. Alfa vezes 1 dá alfa. Alfa vezes menos 1, menos alfa. Alfa vezes 0, 0. Aqui agora, ó. Beta vezes 1 dá beta. Beta vezes 0 é 0. E beta vezes menos 1, menos beta. Ok? Somando aqui, ó, os dois carinhas, os dois vetores. Eu pego a primeira componente com a primeira componente, a segunda com a segunda e a terceira com a terceira. Como é que vai ficar aqui? Ó? Vai ficar alfa mais beta. Na segunda componente, menos alfa somado com 0, que vai dar o próprio menos alfa. Na terceira componente, 0 somado com menos beta, que vai dar menos beta. Será que com isso eu consigo descobrir os valores de alfa e beta para que esse vetor x seja a combinação linear de V1 e V2? Vamos ver, né? O que deve acontecer? Só olhando para a igualdade, ó. O alfa mais beta aqui, a primeira componente, tem que ser igual a 2. Então vamos botar aqui, ó. Alfa mais beta tem que ser igual a 2. O que mais aqui, ó? O menos alfa, que é a segunda componente, ele tem que ser igual a quem ali, ó? O menos alfa, ele tem que ser igual a 5, né? E o menos beta, que é a terceira componente do carinha aqui, tem que ser igual a quanto lá do outro lado? A menos 6. Beleza? Vamos analisar esse sistema para saber, né, se é possível a gente encontrar o alfa e o beta. Opa, professor, olha, se eu multiplicar aqui por menos 1 dos dois lados, eu vou concluir que o alfa é menos 5. Calma. Tudo bem, vamos com calma. Se tu multiplicar por menos 1 aqui dos dois lados, tu vai concluir que o beta é igual a quanto? Que é igual a 6, né? Detalhe, para o sistema ser possível de ser resolvido, todas as equações devem, não é, serem satisfeitas pelas soluções. Tu encontrou que o alfa é menos 5 e que o beta é 6. Mas será que esses valores satisfazem a primeira equação aqui? Observa. De acordo com a primeira equação, o alfa mais o beta tem que dar 2. Vamos somar aqui o alfa mais o beta. Será que dá de fato 2? Olha só. Se tu pegar menos 5 e somar com 6, isso aqui dá 2 ou dá diferente de 2, pessoal? Isso aqui vai dar diferente. Então, opa, nosso sistema ele não tem uma solução possível de atender a todas as condições. Então, nós não encontramos, não é? Então, não existe alfa e beta pertencendo, né, ao conjunto dos números reais, tal que esse vetor x seja escrito por uma combinação linear dos vetores V1 e V2. Beleza? Ok? Então, veja, gente, que às vezes não é possível escrever um vetor como combinação linear de outros vetores. Aqui, né, a gente pegou como vetor, né,
vetores do R3. Bacana? Nesse exemplo aqui a seguir, ó, olha só. Seja P2GR, que quer dizer um espaço vetorial dos polinômios de grau 2, tá? O espaço vetorial formado pelo polinômio nulo e por todos os polinômios de uma variável, com coeficientes reais e de grau menor ou igual a n, né? Mas aqui no caso ele botou 2, né? Mas tudo bem, vamos relevar, tá? Aí o polinômio P de t é igual a 3 menos t ao quadrado. Ele é uma combinação linear dos polinômios P1 de t, que é igual a 1, né? P2 de t, que é o próprio t, e P3 de t, que é o t ao quadrado. Então, será que de fato é? Observa que de fato é. Esse carinha que é o P de t, que é 3, né? Menos o t ao quadrado, o autor aqui, ele te mostra que ele está podendo ser possível de ser obtido como uma combinação linear do P1, do P2 e do P3. Para você obter ele como combinação linear do P1 e P2 e P3, basta você usar o escalar 3 multiplicando, né, o P1, né, aí mais o escalar nulo, né, o 0, multiplicando o P2, né, mais o escalar 3, né, que é o menos 1, multiplicando, né, o P3. Beleza? Ok? Então aqui, gente, é um exemplo, não é? Que eu estou pegando um vetor, escrevendo ele como combinação linear de outros vetores. Aqui, o espaço vetorial é o espaço dos polinômios de grau 2. Beleza? Ok? Dito isso, a gente vai tratar agora do que vem a ser dependência e independência linear. Vamos aqui para a definição. Seja V um espaço vetorial, né, real. Dizemos que um subconjunto não vazio, S de vetores de V, ele é linearmente dependente, ou seja, simplesmente dependente. Se existe vetores distintos V1, V2, até Vn, né, tais que a equação vetorial, está aqui uma equação vetorial, ela não admite, quer dizer, ela admite, né, solução não trivial, ou seja, solução não nula. Ou seja, se o vetor nulo de V pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores V1, V2 e assim sucessivamente, né, daquele conjunto, com alguns escalares, né, sendo não nulos, ele está falando que esse conjunto ele é dito não linearmente dependente, ou seja, né, o conjunto ele é linearmente, dependente. Beleza? Caso contrário, né, ele é dito linearmente independente. Vou tentar resumir, né? E a gente colocou aqui uma atençãozinha para tentar resumir. Se você tiver um conjunto de vetores, que aqui a gente está chamando, ó, embaixo aqui na lâmpadazinha, de S, né? Se você tentar montar uma equação vetorial buscando descobrir escalares x1, x2, né, até xn, que vão multiplicar esses vetores e ao mesmo tempo somar seus resultados, né, impondo que seja o resultado do vetor nulo, se essa equação admitir, né, ao menos uma solução em que um dos escalares não seja nulo, então o vetor, né, o conjunto, ele é linearmente dependente. Resumindo, se essa equação admitir somente a solução trivial, o que é a solução trivial, professor? É quando os escalares são todos iguais a zero. Aí o vetor vai ser dito, o conjunto vai ser dito linearmente independente. Beleza? Para ilustrar isso, eu trouxe aqui dois exemplos, né, de um conjunto de vetores LD, linearmente independente. A gente vai usar aqui muito essa sigla. Para linearmente dependente, a gente vai, hora ou outra, estar chamando, né, de LD. E para linearmente independente, a gente vai estar chamando de LI. Quem cursou a disciplina de Geometria Analítica comigo, eu já expliquei isso lá na disciplina de Geometria Analítica, né? Só que lá a gente estava trabalhando, né, com o espaço em si. Mas enfim, vamos para cá. Se V1 é um vetor com essas coordenadas, V2 e V3, né? Se eles são elementos de um conjunto S,
de vetores em um espaço vetorial do R4, né? Esse conjunto é LD. Por que é LD? O autor até mostra por que é LD. Porque se eu fosse tentar resolver uma equação vetorial nesse formato aqui, ó. Se eu for tentar resolver essa equação vetorial, ou seja, buscar escalares alfa, beta e gama, que multiplicados respectivamente por V1, V2 e V3, e os seus resultados somados, se eu for atrás de investigar isso, eu vou terminar encontrando uma solução não trivial que vai satisfazer essa equação. A solução não trivial encontrada, né, é a solução, né, em que o alfa é 3. O alfa é 3, deixa eu colocar aqui, risquei sem querer. O alfa é 3. O beta, ele é 1. E o gama é menos 1. O que acontece? Se o alfa for 3, o beta for 1 e o gama for menos 1, o 3 vezes o V1 mais o 1 vezes o V2 com menos 1 vezes o V3, isso aqui vai se tornar um vetor nulo. Então, eu acabei de exibir que é possível encontrar escalares não nulos, né, que torna essa combinação igual a um vetor nulo. Quando isso acontece, o conjunto formado ele é chamado de LD, ou seja, linearmente dependente. Bacana? Beleza? Então, se você for montar o sisteminha, a gente viu ali na varinha, tentou, né, fez ali. Você for montar o sisteminha, você vai encontrar como solução o 3, o 1 e o menos 1, né, para esses escalares, mostrando assim que essa combinação de vetores, né, essa combinação linear resulta no vetor nulo. Beleza? Já no caso de você tentar buscar uma combinação, né, linear que resulte no vetor nulo e encontrar esses escalares todos iguais a zero, no caso o conjunto vai ser linearmente independente. Para ilustrar isso, eu vou colocar aqui um exemplo. Os vetores V1 de coordenada 1, 1 e 1, V2 de coordenada 1, menos 1 e 0, e V3 de coordenada 1, 0 e menos 1, do espaço vetorial R3, eles são LI, eles são linearmente independentes. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se eu for montar uma equação vetorial buscando conhecer números reais, alfa, beta e gama, que tornem, né, essa combinação linear, aqui, ó, igual ao vetor nulo, se eu for montar essa equação e buscar esses valores, vai acontecer que eu vou encontrar o alfa, o beta e o gama todos iguais a zero. Se eu encontrar todos iguais a zero, isso quer dizer que o conjunto formado pelos vetores aqui, V1, V2, V3, esse conjunto ele é linearmente independente. Beleza, pessoal? Ok? Eu deixo como sugestão também vocês assistirem os vídeos complementares da aula. Beleza? Indo mais um pouquinho adiante, eu trouxe aqui um exemplo agora de um conjunto de vetores LD, só que agora no espaço vetorial dos polinômios. Olha só. Peço que vocês considerem os polinômios P1, P2, P3 e P4 que estão aqui. E o que acontece? O conjunto formado por esses polinômios, P1, P2, P3 e P4, se eu quiser investigar se esse conjunto é LI ou LD, o que eu tenho que fazer? Hein? Eu faço essa pergunta. Se eu quiser investigar se esse conjunto formado, né, pelo polinômio P1, P2, P3 e P4 é linearmente independente ou linearmente dependente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar uma equação vetorial buscando, né, conhecer alguns escalares. Aqui no caso, escalares que multiplicado, né, por P1, por P2, por P3, por P4 e
somando todos esses resultados, venha tornar o resultado igual a quem? Ao vetor nulo. Beleza? Se eu fizer as continhas e encontrar pelo menos um desses caras, o alfa, o beta, o gama ou o teta, diferente de zero, então o conjunto formado pelos polinômios P1, P2, P3 e P4 é um conjunto linearmente dependente. Para ser linearmente independente, os escalares, após as minhas contas, todos têm que ser igual a zero. Beleza? Mas vou fazer aqui passo a passo. Vamos lá. Vamos buscar quem são esses escalares alfa, beta, gama e teta. Alfa vezes P1. O polinômio P1 é igual a 1, né? Então, vai ficar alfa vezes 1. Mais beta vezes P2. Quem é o P2? O P2 é o polinômio T, né? Então, vai ficar beta vezes T. Mais gama vezes o P3. Cadê o P3? O P3 é o polinômio T ao quadrado, né? Mais o teta vezes P4. Quem é o P4? P4 é o polinômio 2 menos T ao quadrado, né? A gente tem que buscar esses escalares para que tudo isso se torne, né, o polinômio nulo. No caso, vamos representar somente com zero, tá? Beleza? Ok? Então, no caso, o nulo do espaço vetorial dos polinômios aqui é o polinômio nulo, não é? No caso do espaço vetorial das matrizes, quem é o vetor nulo? É a matriz nula. Beleza? Ok? Então, vamos ver aqui como é que isso aqui vai ficar, né? Como é que vai ficar, professor? Aqui vocês podem ver que vai ficar alfa vezes 1 dá alfa, né? Beta vezes T dá beta T. Aí, ó, mais quem? Gama vezes T quadrado é gama T quadrado. Agora aqui eu vou ter que fazer uma distributividade, ó. Teta vezes 2 menos T quadrado vai dar o quê? 2 teta menos 2T, desculpa, menos 2 teta, que multiplica, não é? T ao quadrado. Então, tudo isso tem que ser igual ao polinômio nulo. Eu vou só organizar aqui na ordem decrescente de grau. Ó, menos 2 teta T ao quadrado, eu acho mais bonitinho o polinômio escrito assim, né? Decrescendo grau. Aí, ó, mais gama T ao quadrado. Aí agora aqui, ó, mais beta T mais 2 teta mais alfa tem que ser igual a quem? Ao polinômio nulo. Opa, bem aqui, professor, dá para colocar o t ao quadrado em evidência. Dá ou não dá? Dá, né? Colocando o t ao quadrado em evidência. Viu? Aí aqui vai ficar como? Beta t, né? Mais... Observe que essas parcelas aqui, a gente tem incógnita, né? Que é o t, né? Só que aqui, ó, o 2 teta mais alfa, eles não carregam a variável t, né? Então, vou associar eles aqui, ó. Eles são, no caso, gente, eles ocupam, né, a função de termos independentes do polinômio, né? Então, perceba, esse polinômio aqui ele tem que ser o polinômio nulo. O que acontece? Um polinômio é dito nulo quando todos os seus coeficientes forem iguais a zero. Então, esse carinha aqui, ó, o menos teta, o menos teta, menos 2 teta aqui, ó, gama, ele tem que ser nulo. Esse cara aqui tem que ser nulo. Isso aqui tem que ser nulo. Para poder a soma todinha fechar e resultar no polinômio nulo. Beleza? Ok? Então vamos aqui, ó. Montando um sisteminha, eu vou ter, ó, menos 2 teta mais gama tem que ser igual a zero, né? O beta igual a zero. E o 2 teta mais alfa, né? Igual a quem? Igual a zero. Beleza? Então, ó, a gente tem esse sisteminha bem aqui. Bacana? O que a gente pode observar? O que a gente pode observar? Repito mais uma vez, né? A gente pode observar que esse sistema aqui, ele vai ser um sistema possível. Tá certo? Mas vamos ver aqui. Se ele é um possível determinado ou se ele é um possível indeterminado. Uma coisa já é fato. O beta tem que ser igual a quem? A zero. Não é? Bacana. O que eu posso concluir aqui? Dessa primeira equação, eu posso concluir que o gama ele tem que ser 2 teta. Beleza? E dessa equação aqui, da última equação, eu concluo que o alfa
ele tem que ser igual a quem? Ao oposto de 2θ. Opa! O nosso sistema aqui, gente, é um sistema possível sim, mas é um sistema possível indeterminado. Tá? Então, o que acontece? Esse sistema ele possui solução desde que, né, nós tenhamos como solução do sistema números que atendem todas essas condições. Ou seja, se você, vamos botar aqui, ó, alfa, beta, gama, teta. O que acontece? Por exemplo, se o teta for 1, estou tomando qualquer número para teta, tá? Se o teta for 1, o alfa vai ter que ser menos 2 vezes 1. Dá quanto? Menos 2. O beta tem que ser 0. E o gama vai ser 2 vezes o teta, como eu supus, né? Tomei o teta sendo 1, 2 vezes 1, 2. Então, o que acontece? Aqui é uma solução. Aqui é uma solução. Aqui. Deixa eu só apagar. É uma solução possível. Professor, só tem essa? Não. Pelo fato do sistema ser um sistema possível e indeterminado, a gente pode encontrar uma infinidade de soluções. Diga outra aí, professor. Vamos pegar o teta sendo 5. Se o teta for 5, qual deve ser o alfa, qual deve ser o valor do beta, qual deve ser o valor do gama e qual deve ser o valor do teta? Se você considerar o teta como 5, o alfa tem que ser menos 2 vezes teta. Então vai dar aqui quanto? Menos 10, né? Para alfa. O beta, ele já está fixado ali, né? Ele tem que ser 0. E o gama tem que ser 2 teta. Então, se o teta for 5, 2 vezes teta é 10. Então, o que acontece? Qualquer um desses valores, aqui dessa sequência, né, de valores para alfa, beta, gama e teta, vai fazer, né, com que você consiga perceber uma solução não trivial para essa equação vetorial aqui. Beleza? Resumindo, a gente acabou de exibir escalares que não são, né, obrigatoriamente iguais a 0 e que conseguem fazer, né, a combinação linear do vetor nulo por meio dos polinômios. Beleza? Então aqui nesse caso nós dizemos aqui, né, que o conjunto formado pelos polinômios P1, P2, P3, P4, esse conjunto ele é um conjunto linearmente dependente. Justo? Pessoal, já estamos aqui com quase 50 minutos de aula, né? E eu vou falar aqui um pouco rapidamente, tem no material aí vocês, tá? Do que vem a ser, né, essa expressão, né, linearmente dependente. Né? O que acontece? A expressão linearmente dependente, ela sugere que os vetores dependem uns dos outros de alguma maneira. Né? Isto é, o que mostra, né, o seguinte teorema que eu vou falar agora aqui para vocês, que trata-se da caracterização de vetores LD e LI. Beleza? O que diz o teorema? Um conjunto finito S de 2 vetores, né, ou mais vetores, tal, no espaço vetorial, ele é linearmente dependente, ó, ele é LD, se somente se pelo menos um dos vetores de S pode ser escrito como combinação linear dos outros vetores. Ok? Então, quando é que um conjunto de vetores, né, como é que você poderia fazer para investigar também, né, se um conjunto de vetores é linearmente dependente? Se você conseguir escrever um vetor como combinação linear de outros, então você está mostrando, não é, que um vetor consegue depende, né, dos demais. Então, no caso, o conjunto seria linearmente dependente. Beleza? Aqui no item B, né, nos garante o seguinte, que um conjunto de vetores, né, é linearmente independente se somente se nenhum vetor desse conjunto pode ser escrito como combinação linear dos outros. Beleza? Ok? Então, traduzindo um pouco mais para uma questão mais gráfica, né, vamos trazer aqui para uma perspectiva mais gráfica, né? Uma consequência desse teorema é o seguinte. Vamos pensar aqui, né, numa primeira situação, que é um conjunto de 2 vetores, né? E um conjunto de 2 vetores LD, né? Eles são LD se somente se um deles é múltiplo escalar do outro. Em particular, né, em R2 e em R3, o que isso significa geometricamente? Né? Isso significa que os 2 vetores, né, são LD se somente se eles estão numa mesma reta, né, passando pela origem do sistema. Beleza?
Então, isso é a nossa tradução geométrica, né, do R2 e no R3 para vetores linearmente dependentes, ou seja, um é múltiplo, né, do outro, beleza? Ou como combinação linear dos outros, tá? Aqui já a gente traz também o seguinte, que um conjunto de vetores é LD se somente se um deles for uma soma de múltiplos escalares dos outros vetores. Em particular, no R3, isto significa que três vetores V1, V2 e V3 são LD se somente se eles estão sobre o mesmo plano, passando pela origem. Beleza, pessoal? Aula um pouquinho longa, não é? É um conteúdo bem sensível, tá? Nós finalizamos aqui a nossa aula, beleza? Espero que vocês assistam, né? Toda a aula. E fica aí as atividades da semana. Também, se possível, veja os vídeos complementares. De já, o meu abraço a todos e agradeço aqui mais uma vez o nosso encontro.